Esse agora vai. Que pariu, hein? Alô, alô? Cadê o... Não tem um pendurador aqui para falar com... Não tem um... Não tem aquele lapela? O outro lapela? É. É que de lapela. É. Hã? Tudo. Não, mas vou vir aqui que professor. Me ajuda a pegar essa poltrona aqui, ó. Você... Já posso ir. Pode ir falando aí que vai, o pessoal vai demorar a palestra, mas é importante ficar até o fim. Que isso, mano? Volta aí. Volta. O cara deixar, né? Pronto. Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Diálogo Zilo. Então, antes de apresentar o palestrante, eu Não precisa apresentar. gostaria de anunciar uma palestra dentro dos diálogos que ocorrerá 27 de maio, do professor Fernando Landgraf, da USP, em que ele, de alguma maneira, vai continuar abordando o tema que o professor Adalberto Fázio vai tratar aqui. Beleza? Então, estão todos convidados a daqui a aproximadamente um mês ter a palestra do professor Landgraf. Então, é um prazer enorme apresentar o palestrante de hoje, professor Adalberto Fázio, que tem um currículo tão extenso e que eu pedi ao Claude para me ajudar. Ele sabe mais sobre o professor Fázio do que mesmo ele. Então, o professor Fázio é natural de Sorocaba, São Paulo. Vocês já perceberam pelo sotaque. Fázio é um dos mais respeitados físicos, pesquisadores e professores universitários do Brasil. Possui graduação e mestrado em Física pela Universidade de Brasília, onde eu o conheci, e doutorado pela Universidade de São Paulo. Sua trajetória acadêmica é marcada pela dedicação à física da matéria condensada, com foco no entendimento das propriedades estruturais e eletrônicas de sólidos e aglomerados moleculares, campo que mais tarde expandiu para a simulação computacional de materiais nanoestruturados. Pioneiro no Brasil no uso de cálculos ab initio, largamente aplicados ao estudo de propriedades de materiais, contribuiu de forma significativa para o avanço do conhecimento em metais de transição, sistemas amorfos, nanotubos de carbono, silício e, recentemente, isolantes topológicos. Ao longo de sua carreira, acumula mais de 300 publicações em revistas especializadas e desempenhou papel crucial na formação de novos pesquisadores, orientando mestres e doutores ao longo das décadas. Não vou falar de fator de impacto. Sua liderança institucional é igualmente notável. Ele foi reitor da UFABC, diretor do Instituto de Física da USP, diretor do Laboratório Nacional de Nanotecnologia do CNPEM, além de ter ocupado os cargos de secretário, vice-presidente e presidente da Sociedade Brasileira de Física. Atualmente, você sabe qual é o cargo que ele ocupa. Membro titular da Academia Brasileira de Ciências e
comendador e grande cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico. Foi também eleito na The World Academy of Science em 2013. Em 2024, recebeu muito merecidamente o Prêmio Joaquim Costa Ribeiro, concedido pela Sociedade Brasileira de Física, que foi mais um reconhecimento de uma vida dedicada à ciência brasileira. Pessoal, por favor, receba o professor Adalberto Fazio. Obrigado. De bonificação. E o salário, ó. Obrigado, Nelson, pela sua apresentação. Pessoal, você viu o primeiro anúncio do Nelson? Nós teremos no final de maio aqui o professor Fernando Landgraf, que é um expert em terras raras, trabalhou com Frank Mitchell na época sobre os terras raras, que foi pioneiro aqui no Brasil para, por exemplo, fazer os super ímãs, tá? Então, vai estar aqui o Fernando Landgraf, e eu preparei aqui uma palestra focado nos alunos da ILO, tá? Então, ou seja, é uma palestra bem ampla, que nós vamos falar de muita coisa aqui hoje, tá? Ela vai demorar um pouquinho, mas não se preocupe que o ônibus vai estar esperando lá, tá? Eu vou tentar ser uma rápida. E o título, então, é Geofísica dos Orbitais 4F, os Terras Raras, tá? Bom, o que eu vou falar aqui para vocês hoje, né? Na verdade, uma convergência das terras raras. Então, aqui tem a física, tem a química, tem a geologia. Essas três aqui são partes importantíssimas no entendimento, obviamente, dos terras raras, que ficar claro para vocês. Isso aqui, vou dar um pequeno... eu estou estreando esse apontador aqui, que é um terra rara de neodímio, que faz esse laser aqui, tá? É especial a palestra aqui. Geologia física. E tem duas partes aqui que às vezes atrapalham, certo? Mas faz parte da nossa vida, né? A política e a economia. Então, vou terminar um pouquinho com essas duas aqui, mas eu queria falar rapidamente, então, para vocês, aqui é uma visão dos terras raras, né? Então, a Terra tem o quê? 13,8 bilhões de anos, tá? Então, isso é importante saber. E logo depois do Big Bang, um tempinho curto, para a idade, obviamente, cosmológica, 380 mil anos depois do Big Bang, surgiram os átomos. Então, os átomos surgiram logo depois do Big Bang, 380 mil anos, né? E foi sempre assim, ó. Aqui os terras só pôde existir, a Terra, obviamente, só pôde existir porque seus átomos todos já estavam aqui. Na Terra, quando foi a Terra aqui, formou o planeta Terra, nós já tínhamos todos esses átomos que temos na tabela periódica. As estrelas produzem elementos até o ferro por fusão. Então, as estrelas, naquele processo de fundir, eles conseguem até o ferro, né? Depois do ferro, aí é um processo que os cosmólogos eles chamam de o processo R, né? Que são explosões das supernovas. Daí tem um processo de fissão, tá? Então, desculpa, de fusão, você começa com o processo de fissão. Você vai lá, pega o hidrogênio, vou explicar um pouquinho mais em detalhes aí, mas o ferro é onde está a nossa estabilidade, né? Então, os elementos vão adquirindo, fazendo um processo que a gente conhece da fusão, e depois começa um processo da fissão. Então, por que ocorre? Porque você tem uma quantidade enorme de nêutrons que vão formando esses elementos pesados, como, por exemplo, ouro, urânio e os terras raras, tá? Então, os terras raras já não é uma coisa assim que vem aqui. Então, a idade do Sol é 4,6 bilhões de anos. Quando se formou o Sol, em volta do Sol tem uma poeira, um monte desses átomos, etc., né? E
essa grande nuvem deu a formação dos planetas. Na verdade, o disco que é chamado aqui de protoplanetários, que foram o berço dos planetas e formou-se o sistema solar. Em particular, que a gente aqui, então aqui esse acreção, que é o termo correto usado aqui, a idade da Terra então é 4,54 bilhões de anos. Então a Terra é velhinha, né? E isso aqui vai ser importante para a gente olhar aqui. E a Lua, na verdade, a Lua vem que teve um planeta, alguma coisa no espaço, né? Chamado de Teia, né? Que colidiu com a Terra e depois formou a Lua. Eu estou falando da Lua, porque eu vou terminar a palestra com uma imagem da Lua, tá? Então, a Lua é importante e a gente achar também que os americanos estão indo na Lua para passear. Ninguém está passeando para ir para a Lua. Eles têm alguma função, obviamente, a ir para a Lua. Bom, então vamos chegando no nosso caso aqui. Então, o planeta Terra, ele é formado, que vai nos importar aqui, que é a crosta, né? Que ela é uma parte bem fininha aqui, né? É, a crosta terrestre tem da ordem aqui de 70 quilômetros, a nossa crosta, né? E a crosta oceânica da ordem de 10 quilômetros. Tudo isso no planeta Terra compõe 1% somente do planeta Terra. Então, esta aqui é a Terra, né? E ela é formada por rochas, né? E essas rochas que vão depois chegar aqui e mostrar aqui que é onde estão nossos terras raras. Ok, então há 1 bilhão de anos, né? Teve aqui o planeta Terra. Isso tem muitas controvérsias. Estou falando aqui o estado da arte aqui na geociência, na geociência do modo geral. Esse planeta que era o supermar, né? Um supercontinente, né? De 1 bilhão de anos, né? E teve esse processo da rodinha. Então você tem a crosta terrestre e tem os mantos. Onde estão essas terras, esses mantos estão em movimento, né? E, e esse manto foi muito importante, esse primeiro, né? Que é antes do famoso Pangeia, né? Que a gente conhece essa Pangeia que eu vou falar aqui um pouco. É interessante que aqui não dá para ver dessa figura, eu pelo menos não consigo, né? É onde houve a separação no continente americano, né? Então a Amazônia, que é uma parte grande que eles chamam da Amazônia, é outra parte que é a que eles chamam de Laurentia, que é a América do Norte. Isso também vai ser importante em alguns estágios aqui para a gente. Então esse processo de separação começou há 750 milhões de anos, depois aqui essa evolução de grandes oceanos, e aqui teve um grande resfriamento na Terra, e é importante que o Brasil ele tem aqui parte do território como o Crato Amazônico e o Bloco de São Francisco. Tá? Tem algumas semelhanças que serão importantes aqui. Bom, depois veio a Pangeia, né, que separa a América da África, por exemplo, que a gente conhece, e nisso daí, nesses processos de movimento do manto, né, é, é, terrestre, né, você aparece essas zonas de riffles, que eles chamam, né, durante a Pangeia. Aí o que, que acontece? Os magnos sobem, os elementos mais pesados vêm para a crosta terrestre e formamos todos os tipos de rochas que eu vou falar aqui para você. E nisso daí, na verdade, está muito ligado aos metais, aos terras raras, tá? Então isso aconteceu há muito tempo, né? E hoje, essa aqui é a figura que a gente vê hoje, né? Antes era uma coisa assim, e isso aqui, esses movimentos aí. Se alguém perguntar para mim qual é a velocidade do manto, né, terrestre, né? Eles estão sempre em movimento, é só você olhar a sua unha e ver a velocidade que a sua unha cresce, é aproximadamente o movimento da crosta e desses mantos que eu estou falando aí. Muito bem. Então, esse é o planeta Terra. Você vê que aqui é praticamente, aqui é um núcleo de ferro sólido, né? Aqui tem uma parte, é sólido porque a pressão é muito alta, né? Ali tem um diagrama que eu não vou ficar explicando. Depois vem uma parte aqui do sólido líquido, né? Esse movimento que dá exatamente o campo magnético terrestre. Não é devido ao magnetismo do ferro, é simplesmente
devido ao movimento dessa camada líquida aqui, né? O ferro, particularmente, a grandes pressões, ele parece numa estrutura HCP, que ele é um sistema de baixo spin, tá? Ele, então, não tem um magnetismo. Bom, então vamos lá. Os terras raras não são raros e não são terras, tá? E vocês devem ter olhado na televisão esse dia, todo mundo falando de terras raras, né? Elas não são raras e nem são terras. E eu vou falar um pouquinho aqui em várias partes. Primeira coisa é definir o que é um mineral, tá? O mineral é definido por 5 critérios. Essas são definições de geólogos. Às vezes os físicos não gostam muito, mas ela é bem clara aqui. Não pode ser líquido, então ele tem que ser sólido, obviamente. Ele tem que ser inorgânico, tá? Então não pode ser formado por nenhum processo biológico, né? Açúcar, plástico, etc. Ocorre naturalmente, não pode ter sido feito em laboratório. Essa é uma diferença fundamental, porque a gente fala de vários elementos aí, nitreto de gálio, né? Nitreto de gálio é feito no laboratório, não é um mineral, por exemplo. Composição química bem definida, expressa por uma fórmula química, e, por último, a estrutura atômica é ordenada. Ou seja, os minerais têm uma simetria translacional, tá? Como vocês já aprenderam, o teorema de Bloch, etc, etc. Então, é como se pensasse, né? Ele tem a mesma propriedade de um cristal que tem a simetria translacional. Isso daqui é importante, obviamente vão aparecer outra coisa. E, para ser mineral, ele tem que ser encontrado na crosta terrestre. Então, se encontrarem na Lua, vai ser mineral também, né? Não precisa ser na Terra, mas, enfim, essa é a definição que é dada aqui. Essa foto foi tirada recentemente pelo Haley, né? Nós estamos visitando o Museu de História Natural em Denver há 15 dias aí. Então, para dar o crédito aqui ao Haley, que ele pegou também um negócio que é manjado no Brasil aqui, que é esse quartzo de ametita, está cheio aqui, né? Mas, enfim. Bom, vamos lá. E o que é uma rocha? Aquilo é um mineral. O que é uma rocha? Vocês sabem me dizer o que é uma rocha? A gente fala essa palavra toda hora, né? Bom, enfim, uma rocha nada mais é do que um agregado natural de um ou mais minerais. Isso é uma rocha, né? Então, aqui tem exemplo de várias rochas, né? Por exemplo, 3 grandes grupos: as ígneas, as metamórficas e as sedimentárias. Então, a rocha é que nem uma pizza. Se você considerar esse pedaço aqui como a rocha, né, os conteúdos aqui serão a pizza. E aí, se vocês forem ver o oréganozinho que está lá, pode ser os metais de transição. Tá? Mas, enfim, só para vocês aí já estamos claros. Quando foi descoberto o primeiro mineral que tinha terras raras? Isso daqui foi descoberto por um oficial sueco, né? Esse Carl Axel Arrhenius, que não tem nada a ver com Arrhenius que você conhece, que era um oficial, e essa descoberta da iterbita, que mais tarde chamou gadolinita, em homenagem a um químico que vai ficar mais claro aqui. Então, aqui é a pedra gadolinita, mas vamos ver a data disso aqui, ó. 1787. Ok. E aqui está a gadolinita, estou passando rápido porque. E na Suécia hoje tem uma cidade que foi aqui descoberta, né? Aqui. Inteligência artificial, cara. Vocês acham que é o Fázio que está aqui? Não é não, cara. Bom, então esse aqui é a gadolinita, tá? E aqui eu vou passando para vocês. Essa cidade na Suécia tem esse nome aqui, em homenagem aos elementos. Na verdade, aquele mineral lá, era aquela rocha negra, tinha ítrio, tinha térbio, tinha érbio, tinha itérbio. Obviamente, eles não foram identificados assim tão rápido. Vai ficar mais ou menos claro aqui para vocês. Então, os terras raras. Quem são os terras raras, né?
olhando aqui a tabela periódica, né, as terras raras são esses 15 elementos que nós temos aqui, do lantânio ao lutécio. Estou na sua frente aí, senão você não vai aprender química tão cedo. Então, do lantânio até o lutécio, esses 15, e depois colocaram mais 2 aqui, que é o escândio e o ítrio. Isso foi os químicos, porque eles têm uma similaridade muito grande nas propriedades. Então, eles chamam, esses daqui são terras raras. Então, nós temos 17 terras raras que são fundamentais aqui. E desses terras raras, a gente pode dividir em 2 grupos, tá? Os terras raras leves e os terras raras pesados, tá? Esses pesados aqui são mais caros, são mais difíceis de encontrar do que esses mais leves, tá? Então, eu só para dizer que às vezes vocês falam, aqui em Goiás vai ter muito terras raras pesado. Quando eles falam isso, eles estão falando desse grupo. E esse aqui são os terras raras leves, né? E eu falei para vocês que eles não são raros. Se você olhar nesse gráfico aqui, por exemplo, aqui está da ordem de 10 a sexta silício, que está aqui, se você olhar em relação a este silício, então você vai ver aqui a abundância desses elementos. Os terras raras estão aqui. Os terras raras são tão abundantes quanto o chumbo, né? Menos abundante, mais abundante que o ouro, que a platina, que o rênio, que o ósmio. E agora, né, se vocês olharem na televisão, vai ter um monte de propaganda aí de uma mineradora, né, que ela fala do ítio, né, do níquel. O níquel está no mesmo nível dos terras raras com relação à abundância. Então, esse aqui é o gráfico de abundância dos terras raras. E por que os terras raras, então, são assim chatos? Eles não são tão raros, né? E por que não são? Então, aqui estão os terras raras e aqui então, esses terras raras aparecem em ordem de 200, aproximadamente 200, um pouquinho mais, minerais que contêm as terras raras. Nossa, isso aqui, estou apanhando isso aqui. Então, da ordem de 200 minerais que contêm as terras raras. Então, ele mostra preferencialmente na forma de carbonatos, fosfatos, silicatos, fluoretos e óxidos, né? E este mineral aqui é um mineral que eu acho que vai aparecer várias vezes aqui, chama bastanazita, né? Que é um fluoreto de terras raras que contenha 75% dos óxidos de terras raras, predominantemente o cério, lantânio, neodímio e o praseodímio em menor quantidade. Tá? Aí tem a monazita, etc, etc. Então, esse aqui eu peguei desse mineral, que é um mineral bastante importante, e vocês vão falar aí. Bom, a nossa tabela, Dmitry Mendeleev, né? Ele fez a tabela aqui, ó, se vocês olhando na data, a gente fala data, começa a repetir lá, data. Em 1869. 1869, quais eram as terras raras conhecidas? Aqui uma coisa importante, gente. Você vê que o Mendeleev, quando ele fez essa classificação, ele não fez no número atômico, ele fez na massa atômica, tá? E eu vou falar um pouquinho mais para frente. Mas se a gente olhar aqui, em 1879, quantas terras raras que eram conhecidas nessa época? Na verdade, só eram conhecidos o ítrio, o lantânio, o cério, o praseodímio, o neodímio, o térbio e o érbio. Tá? Esses eram que eu conhecido, que eram 6 ou 7, depende de como é que vocês contar. Que tinha um elemento chamado dimínio, que demorou muito tempo, para saber que não era uma mistura do praseodímio com o neodímio. Tá? Então, na verdade, eram somente eram 7 elementos que a gente tem que ser considerado quando Mendeleev fez a tabela periódica, ok? Bom, a tabela periódica que a gente conhece hoje praticamente foi feito por este físico, né, Moseley, né? E ele que classificou em número atômico. Ele era um estudante do Rutherford, ele foi o estudante mais brilhante que o Rutherford, mais brilhante que o Bohr, né? Só que na Primeira Guerra Mundial ele foi defender a Inglaterra e faleceu bem cedo. Então, lembre-se bem, isso foi em 1913. O Rutherford, em 1911,
e o modelo de Bohr 1913. Então, como é que ele fez essa classificação? Já tinha o raio-x. Então, através das absorções de raio-x, das bordas de raio-x, ele sabia como é que variava isso daí. Ele viu que a melhor maneira de classificar não era com a massa atômica, e sim com o número atômico. Então, a tabela periódica, no modo moderno que a gente conhece, em 1913, mas só foi fechado isso aqui com a mecânica quântica, tá? Então, isso daí de 1940 parece a forma moderna que a gente conhece dos blocos F. Eu estou passando rápido porque tudo isso que eu falei eu sei que vocês já sabem, né? Então, aqui são o bloco S, aqui o bloco D, aqui o bloco B e aqui o bloco F. Então, essa aqui é a cara da nossa tabela periódica. Então, lá na ILO eu coloquei um monte de tabela periódica, só para vocês assistirem essa palestra minha um dia, tá bom? Bom, os elementos terras raras não são minerais por si só, mas os elementos que compõem a estrutura de determinados materiais. Os terras raras nunca ocorrem sozinhos na natureza. Importante também, nunca vai aparecer, eles nunca aparecem de uma forma sozinha na natureza. Eles estão sempre presos a complexas combinações dos elementos, tá? E eles fazem parte da estrutura cristalina do mineral, às vezes não, tá? Que eu vou também falar um pouquinho. Devido às suas propriedades químicas, átomos de terra rara substituem outros elementos dentro da rede cristalina do mineral. Então, eu não sei se eu tenho um exemplo aqui, mas deve ter um pouquinho mais para frente. Então, aqui você tem vários, e que eu vou falar rapidamente também, dos minerais hospedeiros. Então, novamente falando da bastanazita, é um mineral de fluorcarbonato contendo principalmente sério, lantânio e ítrio. Então, é terras raras ligado a um CO3F. Essa é a principal fonte de terras raras que tem no planeta Terra. Então, é este mineral, bastanazita, tá? Que tem no planeta Terra aqui. E essa é a estrutura dele, né? Aqui você tem os terras raras, né? Você tem os oxigênio, você tem os carbono e tem os flúoros aqui. Muito bem. Aonde tem isso aqui? Isso aqui eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas eu vou só chamar atenção nisso. A Bahia, aqui, a Baía Obo, né, que é uma região da China, é o maior depósito de terras raras no mundo. Tá? Então, onde tem mais terras raras hoje de produção, né, e também de quantidade detetada, é nesse lugar aí. Outro é aqui nos Estados Unidos, Mountain Pen, que é exatamente na Califórnia, mas bem próximo de Los Angeles. De Los Angeles, não, da terra de jogo lá, Las Vegas, bem próximo de Las Vegas na direção, tá? E no Brasil aparece aqui em Araxá, Catalão, etc, etc, etc. Alguém de Catalão aqui? De Araxá? Então tá bem. Ih, cara, então vamos lá, né? Bom, a monazita é outro, né? Também outro mineral, né? A xenotima é outro mineral. Esse mineral aqui, em particular, esse mineral aqui é muito rico em terras raras pesadas, tá? Então é importante terras raras pesadas aqui. E em particular, aqui o meu último exemplo aqui são as argilas iônicas. Essas argilas iônicas, né, que são silicatos de alumínio hidratados, elas têm na China, não no lugar que eu falei, o BioOne, é um outro lugar um pouco mais para o sul, que eu vou falar um pouco mais para frente, e no Brasil. Elas têm uma coisa que é legal nelas, que ela é mais fácil de você ter as terras raras, tá? Isso é tudo uma explicação geológica, né? Que eu falei lá no primeiro momento. É por isso que tem um pessoal de olho numa certa região da Amazônia, porque onde tem essas argilas com muito terras raras é de lugares que ficaram longe de grandes da mudança do manto, né? Mas eles ficaram sob chuva por muitos bilhões de anos, por da ordem de 1 bilhão de anos, chuvas, etc.
E esse daí que é mais fácil de retirar, porque os terras raras aqui não ficam numa estrutura, eles ficam nas superfícies dos materiais que aparecem aí. Tá? Então, esse aqui é a famosa argila iônica. Esses termos vocês vão ficar cansados de escutar, porque está todo mundo falando na televisão, etc. E aqui são alguns minerais, e eu estou passando aqui. Bom, então vamos lá nos 4F, né? São os protagonistas, né? O que são esses orbitais? Vocês aprenderam lá, resolvendo o átomo de hidrogênio, tem um S, mas se vocês olharem o átomo de hidrogênio, quando vocês resolvem, não é um S, ele tem o 2S, tem o 2P, tem o 20S, tem o que vocês quiserem, né? Você vai citando e tal. Então, hoje, como a gente olha de uma maneira ingênua para a tabela periódica, a gente olha a tabela periódica como se fosse um átomo de hidrogênio. Eu vou já deixar mais claro para vocês que não fizeram o meu curso. Aí você tem os orbitais P, então aqui é momento angular L igual a 0, aqui é momento angular L igual a 1, aqui é momento angular L igual a 2 e aqui é momento angular L igual a 3. Então vamos pegar aqui, se você tem momento angular L igual a 1, você sabe, né, da quantização, da solução, daquela equação de Schwader, por exemplo, o átomo de hidrogênio, que a gente vai ter as componentes do momento angular, ml igual a 1, 0, 1, 2, menos 1, menos 2, etc. Então aqui você tem 5, e agora a mesma coisa vocês vão ter aqui. Então você vai ter aqui m igual a 0, menos 1, menos 1, menos 2, menos 3, e a mesma coisa aqui, mais 1, mais 2, mais 3. Então, você tem 7 orbitais F. Então, se você tem 7 orbitais F, você pode ocupar com quantos elétrons 7 orbitais F? 14. Isso aí, porque você tem mais um grau de liberdade, que é o spin. Então, você tem 7 que você pode botar para cima e 7 para baixo. Aí que começa a história mais interessante. Então, esses aqui são os orbitais F, né? E aqui né, a gente aprendeu lá no cursinho, né, ou no último ano do colégio, ou no segundo ano do colégio, e a gente faz isso aqui normalmente de uma maneira muito ingênua, porque você fazer isso aqui para ocupar os orbitais é uma maneira ingênua, é olhar como não é incorreto, ele dá uma excelente visão para a gente da forma atômica. Entretanto, não dá para você fazer nesse risquinho. Então, se você pegar aqui no metal de transição, você vem aqui e faz esse risquinho. Você faz esse risquinho, você colocou 2 no 6S. Depois você vai colocar quanto aqui? 14. E aqui você vai colocar mais 10. Na verdade, não é assim que acontece, né? Ele vem aqui, ele vai ocupando esse, e dependendo da compensação entre a repulsão eletrônica e o termo de exchange, ele vai ir para um determinado lugar, que eu já vou ser um pouco mais específico aqui. Então, isso aqui é uma maneira ingênua. Com isto aqui, eu não consigo falar para vocês da propriedade dos terras raras, tá? Eu não consigo dizer por que esse laserzinho funciona assim. Com isto aqui não dá. Eu tenho que ir um pouquinho além, coisas que você já sabe, que eu vou tentar falar aqui. Por exemplo, agora aqui, se vocês olharem, houve uma pequena mudança. Eu coloquei o gadolínio mais 3. Como é que era antes? Olha lá, era o D51. Então, eu vou colocando lá. Ó, como é que eu chego no gadolínio, preencho até o xenônio, daí eu tenho mais 10 elétrons para colocar. Eu coloco um no F, outro no F, tudo com o espinho olhando para o céu. Tá? 7 elétrons. A hora que eu for colocar mais um nesse orbital, a repulsão colombiana é muito grande. Ele vai procurar menor energia, então ele vai ocupar o S. O outro também, ele vai ocupar o S. E o outro, ele vai ocupar o D. Então, ele vai ficar com 7 spin up, um up e um down no S, e um no D, que não importa se está down, mas vai ser preferível ficar up também, depende do que você botou no F, tá? Eles sempre vão preferir isso daí. Mas aí, do ponto de vista do estado, tanto faz. Vai depender de quem que eu tenho aqui nesse aqui. Então, se eu for aqui eu tenho o gadolínio 3+. Vai ficar o quê? Para eu tirar esses elétrons, para arrancar de lá, é mais fácil tirar do S e tirar do D. Então, ele vai ficar um F com spin 7,5.
Tá claro até aí? Então, o gadolínio 3+, tem um spin 7,5. Por que estou colocando o gadolínio 7+? Os terras raras, quando aparecem, normalmente eles aparecem no estado de oxidação 3+, tá? Alguns casos tem um 4+, 2+, é muita exceção que eu vou mostrar aqui para vocês. Muito bem, tá horrível isso aqui, ficou, não sei por que ficou, que pena. Bom, enfim, eu vou passar isso aí, praticamente eu já falei, aqui são os metais de transição. Se vocês olharem, essas ocupações aqui, ó, sempre tem S ou D ocupado ou S ou D ocupado aqui, sempre, exceto, opa, aqui é o itébilo, teste, aqui, ó, F14. F14 e F0, vocês podem usar DFT, tá? Saiu disso aí, esquece o DFT. A não ser que vocês queiram uma propriedade muito específica, estrutural, etc. Mas do ponto de vista da estrutura eletrônica, estou falando DFT porque eu sei que muitos de vocês aprendem isso aí. Tá? Então precisa tomar cuidado. E esse aqui é tranquilo, né? F0 e aqui também. Ou F14, que é como se fosse tudo coberto, né? Então não tem muito problema. O que acontece com os orbitais? Tá ruim, hein? Te contar. O que acontece com esses orbitais? Aqui está o núcleo, tá? Se vocês olharem o orbital 6s, ó, ele tem um nodo aqui, um nodo aqui, um nodo aqui, um nodo aqui, tá? E tem vários picos aqui, né? Aqui estou falando a densidade de probabilidade de encontrar meu elétron. Então, o elétron 6s ele é muito externo, o 5D é mais externo e o orbital F é um orbital extremamente localizado e sem nó nenhum, tá? É um bichinho que fica aqui. Então, é um orbital que ele tem um comportamento diferente de outros quando você vem olhando dentro da tabela periódica. Esses orbitais vão participar lá das ligações. Esses orbitais são orbitais localizados, né? E isso aqui faz com que quando você cresce na tabela periódica, né? O que acontece? Você vai colocando mais elétrons e ele é muito localizado próximo ao núcleo, mal blindado, eles vão tendo o que nós chamamos de contração do raio dos metais de transição. Então, os raios eles diminuem conforme eu vou nessa direção aqui, tá? O raio atômico do meu material. Ok, está aqui, ó, contração dos chamados contração de lantanídeo. Cara, e é grande essa contração, né? Parece pequena, né? Mas dá ponto de 0,2, átomos muito parecidos. Daqui até aqui dá uma variação grande do raio iônico desses materiais. Bom, eu posso explicar tudo isso com a equação de Schrödinger, mas tem um termo que aparece na equação de Dirac que para a gente vai ser importante, né? Não sei se o Felipe já falou, mas é um termo que chama interação spin-órbita. Vocês não precisam saber, mas para ter um conhecimento, né? E é uma interação que agora começou nesse computador, destruiu todas as fórmulas que eu vou apresentar aqui. Estava no meu computador, então aqui você tem um L escalar S e um monte de aqui umas constantes, né? Que eu não preciso nem falar, né? Mas é importante que você vai ter um termo que é L escalar S. Essa interação spin-órbita, ela concorre quando está no material lá. Eu tinha jurado nunca mais deixar meu computador deixar de ser usado. Tá? Já é a terceira vez que isso acontece comigo, mas vamos em frente aqui. Eu vou até pular aqui, e senão vai dar aqui. Então, quando a gente olha aqueles espectros, né, que eu falei para você de uma maneira ingênua de ver o átomo, aqui é o terra rara, gente. Esse aqui é riquíssimo em espectro. Isso aqui você não vai usar aquele modelo. Ó. Aqui não está dando para ver, mas se pega um material desse, aqui são os níveis. Esses são os níveis que você aparece do material quando você tem. Esses são os níveis permitidos de energia que você tem no seu material.
Como é que se define isso? Eu vou pegar aqui um caso bem simples que eu peguei aqui, que é o gadolínio 3+. O gadolínio 3+, ele tem um estado fundamental que é 8s7,5. O que é 8? 8 é degenerescência de spin, certo? Quantos que ele tem aqui? A hora que tirar 3, ele tem 7,5 de spin. 7,5 vezes 2 mais 1 dá 8, que é o número de degenerescência de spin. Ou seja, se aplicar um campo magnético, vão aparecer 8 níveis lá. Então, a degenerescência de spin está lá, 8. Está aqui. Você tem o F todo preenchido lá. Qual é o momento angular, qual que é o momento angular orbital? Você tem -3, -2, -1, 0, +1, +2 e +3. Se somar tudo isso, dá 0. Então, você tem o estado dele é S. E depois você tem que colocar aqui o momento angular total. Se aqui é 0, aqui era momento angular, só vem do spin, o spin era 7,5, então o estado fundamental é 7,5. Então, quando se olhar isso aqui, 8s 7,5, esse é o estado fundamental do gadolínio 3+. Você pode ir montando. No caso do gadolínio, do jeito que eu montei aqui, ele não tem mais. Dentro desse, ele não gera mais o espectro de multipleto. Mas se eu pegar esse daqui, ó, e vocês não vão conseguir fazer, é esse monte aqui, nem está dando para vocês enxergar. Mas eu posso pegar esse aqui, ó, sério 3+, é 4F1, D1, S2. Ele, o 3+, você só vai olhar o F1 aqui. Então, o F1 tem um spin meio, só tem um, tem spin meio. 2S mais 2S mais 1 vai dar 2, que é meio, vezes 2, mais 1, né? Então, dá 1 mais 1, 2. Qual que é o momento angular aqui? Ele está em que orbital? F. Esse orbital é o maior que você deve usar. Então, aqui é F, e você tem somente o quê? Aqui aqui é F mais meio. Para dar o momento angular é L mais S, módulo de L mais S até módulo de L menos S, que vai dar duas possibilidades, 7,5 e 5,5. Para quem nunca viu isso, aí só fazer meu curso semestre que vem aí, que vai dar tudo certinho. Mas, enfim, eu quero mostrar para vocês que vocês têm dois níveis aqui, ó, este e esse nível aqui, que não está sendo possível ver nessa tabela, porque esse computador aqui, não sei o que aconteceu com ele. Ou seja, então você tem um espectro riquíssimo nos terras raras, porque você olha quase como se fosse aquele orbital atômico F que está isolado. Então, o que eu estou falando para vocês? Se eu quiser ver qualquer propriedade óptica, eu olho isso aqui. Propriedades magnéticas vai me dar aqui, ó. Como é que está essa ocupação aqui? Vai me dar esses que é exatamente o momento angular total, né? Que vai ser. Mas o que diferencia os F, por exemplo, dos metais de transição, por exemplo? O que diferencia os F dos metais de transição? Obviamente, estou falando várias, número de elétrons, tal. Mas o que é de um comportamento dele? Se você tiver aqui uma rede cristalina, chegar aqui, tirar esse átomo aqui e colocar um metal de transição, certo? Você vai ter o quê? Um metal de transição orbital D. E ele vai ver de volta dele quem está ligado com ele. Ele vai estar ligado com este, com aquele átomo, numa certa simetria, como se tivesse carga em volta. Então, ele vai splitar. Então, a gente chama de splitting do campo cristalino. Eu vou chegar mais. Se você chegar ao 4F, é a mesma coisa. Mas lembre-se, o 4F tem os orbitais F muito localizados. Esses campos, para eles, vai ser um campo fraco. Eles não vão... Então, tem uma propriedade que aparece que diferencia metais de transição dos terras raras. Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Então, esqueço todas essas fórmulas aqui, mas pense na magnetização. A magnetização, a suscetibilidade magnética é dada por essa expressão aqui. Para quem fez estado sólido já viu lá com o Felipe. Então, é o momento angular, J mais 1. Veja aqui umas constantes que eu não vou me interessar agora, certo? Então, eu posso escrever isso aqui como sendo uma forma teórica, como alguma coisa P² vezes isso aqui, onde o P
é esse número aqui. A única coisa que eu peguei aqui, botei um P lá, tá? Tá claro? Acredita na fórmula, essa é a fórmula da magnetização. Esse JJ mais um G2, né? Eu vou escrever desta forma aqui o P, então vai aparecer aqui um P2. Então eu posso agora testar, ver se essa fórmula é boa ou não. Porque eu fiz toda a dedução bonitinha e caiu nessa fórmula que é conhecida como a lei de Curie, né? A partir de uma temperatura, ela é diamagnética, e a partir de uma temperatura, ela é paramagnética. Ok. Então vamos lá, pegar os terras raras. Este aqui é o dado experimental. Tá? O dado experimental tem que bater com este aqui. Se vocês olharem, a concordância é excelente, do ponto de vista. Né? Então, esse aqui é o calculado teórico, né? E esse daqui é o experimental. Isso aqui é muito bom. Tem alguns casos que não dá certo. Né? Depois eu posso explicar, mas isso aqui é facilmente entendido nesse caso aqui. Então, esses números são muito parecidos com esse. Tá? Então, esse P calculado é igual a P médio. O que eu usei aqui? Eu usei aqui o momento angular total. Bom, agora eu vou pegar os metais de transição. Então, eu vejo aqui o momento angular total. Opa! Momento angular total. E aqui o P medido. Tá? Então, ó, vamos ver a concordância se é boa. 1,55, 1,8, 1,63, 2,8, 0, 4,8, 5. Não bate, né? Este não bate com este. Agora, se eu, em vez de eu usar J, eu usar S, aí vocês vão ver que a concordância é muito boa. Ou seja, os metais de transição, quando eles vão numa matriz cristalina, o momento angular, a gente diz que é quench. É como se não tivesse momento angular, só a parte do spin. Eles se ligam, né, numa forma e hibridizam, formam lá vários complexos aí, químicos, etc. O momento angular não é um bom tempo. Isso diferencia muito, porque quando você for pensar em excitações óticas, ou do momento, ou quando for metais de transição, essas excitações são muito largas, né? E quando você for vendo terras raras, elas são sharp, e isso vai ser importante para as propriedades, como por exemplo desse laser aqui. Bom, e mais, por que eu falei lá do meu spin-órbita? Porque agora, se eu pegar um metal de transição e colocar num campo cristalino, dentro de um cristal, ele vai splitar. Isso aqui é efeito Stark, para quem já viu, tá? Como se fosse o efeito Stark. Ele splita num conjunto de níveis, aqui no outro conjunto de níveis. Então, meu orbital D, atômico, ele sente a vizinhança dele, né, de átomos que estão em volta, e ele quebra essa simetria. E mais, se ele for um pouquinho, se você olhar com mais calma, vocês vão ver que tem outros splitting aqui que vêm do spin-órbita, só para ter conhecimento, vocês não precisam se preocupar, certo? Então, este é o campo cristalino. Quando é um metal de transição, que é o orbital F, metal de transição não, as terras raras, que são os orbitais F, primeiro se tem um grande split do spin-órbita, e depois se tem um split pequenininho do campo cristalino. Então, são duas maneiras, são átomos que apresentam propriedades do ponto de vista teórico, quando você for fazer alguma coisa, eles são distintos. Os orbitais D sentem o campo cristalino. Os orbitais F sentem pouco o campo cristalino. Os orbitais D têm splitting do spin-órbita, da interação spin, momento angular pequeno, e os F têm essa coisa grande. Isso vai ser importante em alguns aspectos. Então, aqui é só um exemplo para vocês. Aqui são os que a gente vê desses espectros, aí são os estados, tá? E tal. Então, aqui eu acho que é um exemplo que ficou bom. Aqui são as transições dos terras raras. São bem sharp essas curvas aqui, tá?
e que ele vem aqui mostrando nesta figura. Aqui são os estados da interação eletrostática, como se fosse um átomo. Ele tem o efeito do campo cristalino, e aqui, desculpa, aqui do efeito do spin-órbita e aqui do efeito do campo cristalino. Aí dão várias faixas aí de citações que depois a gente vai ver maior, tá? E com isso, o que que acontece? Essa figura eu roubei, mas não sei de quem, então se estiver assistindo, agradeço a figura, né? Que terminou agora. Então você tem lá um material, os terras raras, eles estão lá, você cita aquele elétron, ele vai no material de alguma coisa, decai do estado citado e ele tem uma fluorescência. Mas uma coisa interessante é nos terras raras acontece que você cita lá para cima, ele decai, ele pode decair por alguns estados, porque normalmente são transições proibidas. Só que essas transições proibidas, elas perdem esse negócio de proibida porque ela está interagindo com, 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 com o meu ambiente. Porque uma transição de um spin é proibida para um spin diferente. O momento angular é a mesma coisa. Mas só como ela está na ela perde um pouquinho isso. Só que ela cria uma coisa interessante. Ela cai num estado citado do terra rara, por exemplo, que é proibido, porque não vai deixar de ser proibido e tem um tempo de vida longo e depois ela floresce ou laser, por exemplo, que é como funciona esse meu equipamentozinho aqui. Então, ele vai no estado citado, tem um tempo de vida enorme, microsegundos, né? Comparado com esse aqui, que deve ser da ordem de nanosegundos. Então, essa é a ideia do próprio laser, que usa muito e nos tubos de televisão para dar as cores, etc, etc, etc. Bom, principais etapas da extração dos terras raras, tá? Então, é a parte que a gente tem que começar aqui a se preocupar. Os terras raras, eles começam mineração e beneficiamento, tá? Então, você tem a lavra, que é a extração do minério, cominuição, que é a trituração, moagem, concentração, a separação física via várias maneiras. É uma maneira muito grosseira tudo isso aí. Aí tem um processamento químico, né? Ataques químicos, lixiviação, que é tratado com ácidos clorídricos, sulfídricos, etc. E tratamentos térmicos, todo esse processo químico. Aí você tem a parte de separação, que é a extração por solvente, é a parte mais complexa aqui, que começa a obter os terra rara, e a parte final, quando você tem o óxido, você pode, na verdade, oxidar para a obtenção do metal, convertidos em cloretos, etc, 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 para obter lá o terra rara. Então, esse processo é um processo bem porco, tá? É um processo que a gente tem que tomar uma certa preocupações e vou mostrar algumas coisinhas aí para vocês, tá? E não há uma receita única, porque cada terra tem um processo que você tem que extrair, tá? Então não adianta eu saber como é que eu faço na China e vou chegar aqui em Goiás e fazer do mesmo jeito. A quantidade de ácido sulfúrico, eu não sei se é melhor o cloreto, o que é, o que não é. Então, cada região possui um tipo de hospedeiro. Aqui na China, nesse bairro, aqui, né, é a bastanazita. No Brasil, por exemplo, aqui tem o caso da monazita e argila iônica, que também tem a monazita. E o sul da China é a argila iônica. Estou colocando só esses de exemplo para não ficar muito pesado aí. Então, eu comecei falando lá para vocês o mineral, né? O mineral tem terras raras e esses terras raras têm propriedades físicas bem diferente, por exemplo, do metal de transição. Ele tem um orbitalzinho 4F, que é o dono de tudo isso aqui, tá? Bom, esse aqui é a pizza lá, não vou falar muito para vocês. E aqui é o Brasil. Essa foto acho que não é Brasil, não, mas tudo bem. O Brasil exporta principalmente concentrado minerais de terras raras. Na verdade, o que o Brasil faz é
minério bruto, praticamente. Ele tritura, tal, dá uma limpezinha, tal, e manda para a China. Agora está vendendo para os Estados Unidos, etc. Esse 1% da produção mundial é um pouco de otimismo, tá? Eu acho que não chega a 1%, tá? Estou colocando aqui 1%, né? E isso aqui que é uma coisa importante. E para que servem os terras raras? Porque está todo mundo atrás dos terras raras, né? O terra rara virou a coqueluche. Então, vamos lá. Eu vou passar rápido, né? Que são tantas as propriedades. Esses terras raras, e tem muita confusão na literatura, tá? E eu vou depois falar da confusão. Então, por exemplo, para eletrônicos e celulares, o Europa e o Térbio são responsáveis por produzir cor vermelha e verde do LED, que é o Light Emission Diode, né? E o LED, que é Organic LED, né? Light Emission Diode. O neodímio são responsáveis pelo som potente do alto-falante, e também que faz o motorzinho do celular mexer, né? Não sei se vocês já perceberam isso. O lantânio, sério, né, são usados para polir lente, câmeras, telas de vidro. O praseodímio usado em pinturas luminescentes. Eu vou passar rápido aqui, porque daqui a pouco. O carro elétrico, o neodímio e o disprósio, eles são usados em ímã permanente que impulsiona os motores, né? Então, aqui usado em carro elétrico, leves e eficientes. Lantânio, componente-chave de baterias, né? E tem várias coisas. O lantânio é usado em muita coisa, inclusive aqui para o funcionamento dos rins, né? Paciente, eu não sei como é que ele funciona, mas enfim, está em toda a literatura isso aqui. Cintiladores para detectar nêutrons também é usado. O sério em sistema de exaustão para reduzir a emissão de gases, né? O lantânio é usado em chips para melhorar o desempenho e vida útil do dispositivo. Vou falar nisso um pouquinho mais para frente. O túlio, hérbio, dopados em cristais para criar laser de alta precisão, tá? O hérbio dopante padrão em fibras óticas. O hérbio ele emite exatamente numa uma faixa que ela fica presa na fibra ótica. Então, vem o sinal de fibra ótica, ficou cansado, ele tem um dispositivo de hérbio que joga e essa luz continua andando. Porque uma fibra ótica não consegue ficar rodando o mundo assim como você, né? Então, todo esse processo aqui é o caso do hérbio. Então, você fica imaginando se a gente tirasse o terra rara do mundo, o que, que ia acontecer. O neodímio é o mais famoso, que o neodímio, ferro e o boro, eles formam o ímã, que é o ímã mais potente que tem, né? Um dos mais, tem o samário e cobalto, mas esse ímã também é o que é usado aí nas usinas eólicas aí que vocês conhecem, são ímãs, né, de neodímio ferro-boro. Então, ele é fundamental, etc, etc. Samário, ósmio, aqui usado em ressonância magnética, o térbio, epa, o lutécio usado para datar meteoritos, óxidos usados em fabricação de lentes especializadas, enfim. Não dá para ficar colocando todos aqui, que é muita coisa realmente aqui. E aqui é a minha canetinha, tá? Que esse aqui é neodímio, eu acho que é neodímio, esse aqui é neodímio, né? Que ela tem aqui um impulso, né? Que está dentro de um cristalzinho aqui, ele vai decair no estado que é proibido, e esse aqui decai já no laser. Ele pega 2 fótons para sair já 2 fótons dessa coisa aí. Esse é como funciona aqui. E o transistor MOSFET, que, né, as pessoas, que é desses transistor, que é uma parte importante que está aí, que eu vou falar um pouquinho mais tarde. Muito bem. Então, agora, o que acontece é o seguinte: desde o século XVIII, século XIX, a coisa dos economistas. Não tem nenhum economista aqui, só o Rui. Tá bom. Então, os economistas, o que, que a grande preocupação dos economistas era com o crescimento populacional da falta de comida. Então, a comida virou um grande negócio, etc. Aí viram, né, que a comida dá para alimentar todo mundo, é só saber distribuir, o alimento não era um grande problema. Mas apareceu esse economista na década de 30, que não é muito conhecido. Conhecia, Rui? Ele é um cara muito famoso, orientou 2 prêmios Nobel em economia, etc. E ele começa, na verdade não era economista, hein?
Então agora o Vinícius vai ficar bravo. Era um grande matemático, estatístico, tá? E que pegou a economia porque viu que a economia era fácil de fazer a conta, né? Então foi lá fazer economia. Bom, e ele viu que, ó, eu peguei uma frase dele aqui para vocês entenderem aonde eu vou continuar a palestra. Um recurso no subsolo é, na prática, um ativo financeiro. Isso transforma minerais em instrumento de poder. Eu estou falando, você vê que tinha o petróleo, né, começo do século XX, final do século XIX, daí começam as grandes minas e pessoal buscando, né, para energia, etc. Então, aqui não eram terras raras aí, embora já tivesse algumas coisas, né? Então, o que eu quero dizer é que os minerais é um instrumento de poder. Bom, aí tudo o mundo acontece no dia 7 de setembro de 2010. E aqui começa a minha palestra, tá? Então, tomando uma aguinha. Então, 7 de setembro de 2010. Uma ilha chamada pelos chineses de Diaoyu, certo? E pelos japoneses de Senkaku, né? Essa é a mesma ilha que pertence ao Japão, mas a Índia diz que é dela, Taiwan diz que é dela, é uma ilha que hoje ela está no mar do Japão por uma divisão histórica que eu vou falar um pouquinho aí para vocês. Então aí começa 7 de setembro. Mas para eu falar do 7 de setembro de 2010, eu vou ter que voltar na história. Eu vou passar uma história bem rápida, mas ela é fundamental para a gente entender, senão minha conclusão aqui não vai ter fim. Palestra tem que ter uma conclusão, tá? Então a história que a Ívia não veio, vou dar falta para a Ívia, hein? Hã? Ah, tá online, você vai receber falta, hein, Ívia? Bom, a história que nos leva à política dos 4F. Tá? Então é o seguinte: começo do século XX, final do século XIX, a China vivia em um monte de revoluções, ia mudando dinastias aos montes, e começa aqui em 1920 o Chiang Kai-shek, né, do Partido Nacionalista. Então eles assumem o poder na China, né? Eu acho que começa em 12 e continua, né, que eu vou falar um pouquinho. E a China, de 37 a 45, é China pobre, bem pobre, tá? Pensar algum país pobre, China, tá? Ela, ela luta contra a invasão dos japoneses. Essa invasão dos japoneses é uma das maiores atrocidades da história, né? Essa foto é uma foto real. Eles tiravam as mulheres e crianças das casas, estupravam e depois matavam, né? Isso foi uma coisa que os japoneses fizeram e os chineses nunca esqueceram isso, tá? Tá? Todo dia, a uma certa data dessa invasão que eles festejam, as famílias chinesas que sobreviveram, obviamente muita gente sobreviveu, mas que sofreram muito na mão dos japoneses. Tá? Os japoneses eram muito fortes. Só que os japoneses entraram na Segunda Guerra com Hitler, aquele povo lá, e foram derrotados. Na época que que o Chiang Kai-shek estava lutando contra os japoneses, ele tinha que lutar também contra outro movimento, mas era um movimento chinês, que era o Partido Revolucionário Comunista, né, liderado por Mao Tse-tung. Então eles tinham que, bom, enfim, aí em 45 os japoneses perdem, mas daí os movimentos comunistas já estão dominando quase a área lá. Em 1949, a China, então, é tomada, vira China comunista pelo Mao Tse-tung, né? É o grande homem do Partido Comunista Chinês. Então, Mao Tse-tung, tudo isso tem conexão com o que eu vou falar, tá? Então, em 1949, a China vira comunista, ok? E o que aconteceu com o Chiang Kai-shek? O Chiang Kai-shek, todos eles do que era a China nacionalista, eles foram para uma ilha se esconder. E ficaram nessa ilha, que é a ilha de Taiwan. Então, eles ficaram em Taiwan. E aí, o
que aconteceu? Que a China, tudo isso aqui é a China, e aqui virou Taiwan. Ok, só que tinha acabado a guerra, 45, os Estados Unidos vão dar ajuda para o Japão e segurar essa ilha também. Obviamente que a China não tinha condição, a China é pobre, não dava para pegar também aqui o pessoal que foi para Taiwan. Então ficou aqui um pseudo país, eu vou dizer por que pseudo, e Taiwan estava aqui e a China aqui, como nós conhecemos hoje em dia. Mas essa ida a China, obviamente pobre, ela tinha conexões, obviamente, com a União Soviética na época, que também era comunista. Só que os Estados Unidos, 45, dividiu ali toda essa fronteira ficou dividida ali e a China também não queria problema mais, tá? Então, onde que está lilás aqui era por conta da China e o que está em laranja era por conta de Taiwan. Mas nem tudo aí continua assim. Ok? Então, China pobre, o Chiang Kai-shek com o seu povo, população da China nacionalista, vai para essa ilha, etc. Bom, a China anuncia, em 16 de outubro de 64, que ela tinha bomba atômica. Então, toma conexão, todo o que nós estamos vivendo aí. Em 17 de julho, isso é uma coisa estupenda, ela anuncia a bomba de hidrogênio. Essa bomba de hidrogênio foi feita praticamente todo o projeto dela por um chinês. Era um gênio, muito tímido, nunca deu entrevista e que vocês nem conhecem. Tá? Então, ele fez a equipe e montaram uma bomba de hidrogênio. Uma bomba de hidrogênio não se monta assim. É uma genialidade e num espaço de tempo muito pequeno. Então, eu tenho a bomba. Então, pô, eles são pobres e têm a bomba. O que fazer com eles? Né? Então, aí que começa aqui nossa história. Aí a China continuou, né? Em 1966, tem uma coisa chamada Revolução Cultural. Eu, quando estava na faculdade, putz, adorava ler livrinho da Revolução Cultural. Eu não vou fazer crítica agora aqui, cada um tem. Tá vendo? Hã? Maoísta. Não, na época eu achava interessante, mas não deu em nada essa revolução. Essa revolução, ela foi praticamente comandada pela quarta esposa do Mao Tse-tung, que a gente chama de Madame Mao. Ela é uma artista, né? E ficou aqui e ela fez a Revolução Cultural. A Revolução Cultural dá um aspecto, dentre vários. Os jovens passam 6 meses na agricultura e 6 meses estudando, né? E não estava dando certo. A fome no país estava muito difícil de tocar isso. Então, ela continuou. Mao Tse-tung já estava ficando mais velhinho, né? E você vê, eu tenho a bomba atômica. Então, aí, a China estava mal, Mao Tse-tung já estava bem velhinho. Aí Nixon vai lá e passa 7 dias na China. Ele só encontrou um dia com o Mao porque ele não estava bem. E aqui, a China propõe relações diplomáticas. A China estava se descolando da União Soviética e estava indo em direção aos Estados Unidos. Por trás disso tem um personagem que eu vou falar, talvez seja o próximo slide, mas foi um personagem muito importante, talvez o mais importante da atual China que a gente conhece. E vou chegar lá, que é esse Deng Xiaoping. Tá? Esse Deng Xiaoping foi expulso 2 vezes do Partido Comunista. A primeira vez pela Madame Mao e depois pelo próprio Mao Tse-tung, achou que ele estava muito de direita, estava muito capitalista, né? As ideias dele. Tirou, mas assim que o Mao Tse-tung morre, em 76, ele é reativado ao Partido Comunista, então ele assume o Partido Comunista, mas nunca foi presidente do partido e nem o primeiro grande ministro. Ele foi chefe do exército chinês, na verdade. E ele tem uma frase famosa
Não importa se o gato é preto ou branco, desde que casse. Opa, casse aqui também. Casse. Desculpa aí, mas faz parte. Casse os ratos, tá certo? Todo mundo entendeu essa frase? Eu não quero saber se ele é comunista ou se ele é capitalista. Eu quero saber se eles ajudam a China. Só isso. Ainda bem que eles não viram lá. Então, ele começa com uma reforma econômica a partir de 78. Ele inverteu o que o Mao Tse-tung queria. A China não estava crescendo, a China precisava crescer. Então, ele introduziu a reforma e a abertura, né? E a Madame Mao é presa, o Mao Tse-tung faleceu, logo que ele faleceu, ela é presa e depois ela suicida na prisão, etc. Bom, acho que era isso. Aí, em dezembro de 78, o Deng Xiaoping apresenta na sessão plenária do Comitê Central, né, que a China tem que olhar a modernização, agricultura, indústria, defesa, ciência e tecnologia. Eu penso no Brasil, né? Parece que eu estou olhando o Brasil agora aqui, né? Isto vai bem, isto vai mal, isto vai mal, isto vai mal. A gente tem que mudar isso aí, né? E iniciou a reforma. Aí começa a reforma, né? Só que o povo chinês, a juventude chinesa, então agora temos liberdade de expressão, etc. Não deu outra. Aí o Deng Xiaoping, cara, pegou esse povo todo, passou. Foi um desastre total aqui, né? A famosa massacre da Praça de Maio. Ele pegou tanque de guerra, saísse, os jovens que não saíram, ele passou por cima, né? Então foi isso que aconteceu aqui. 2 anos depois eu fui lá, eu era jovem, fui na Paz Celestial. É um verdadeiro galã, né? Mas enfim. Então eu estava aqui na praça. Nessa época só tinha bicicleta. É o medo de ser atropelado por bicicleta, que eram infinitas bicicletas. Aqui vocês estão vendo 2, porque eu acho que não é o lugar que passa mesmo. Mas é bicicleta que não acabava mais. Bom, antes dele assumir tudo, esse Deng Xiaoping, quando que ele ficou bem, ele começou já a conversar com os Estados Unidos, tá? E aqui em 79, em janeiro, estou passando rápido a história porque é importante. 79, ele é recebido pelo Jimmy Carter, né, na presidente americano, e aí a China e os Estados Unidos normalizaram a sua situação. Ficaram todos em paz. A China com os Estados Unidos, Taiwan estava lá, mas a China tinha bomba atômica, né? Lembra? Eu acho que vai aparecer num slide um pouco mais para frente, mas a China, eu acho que eu não sei a data exata, ela arranca Taiwan do Conselho da ONU e ela que tem o assento na ONU, e não só isso, como assento entre os 5 como é que chama? Do Conselho de Segurança da ONU. Então a China já pode. Cara, se você tem a bomba atômica, você pode falar com o seu vizinho. Não, não. E a China, ela coloca, né? Não, ela fala, não seremos o primeiro. Ou seja, ela diz, nunca vou lançar eu a primeira bomba. Agora, se lançarem, a gente vai usar. Né? Então, veio aqui. Bom, aí começa 81, 89, isso é muito importante. Né? 81, 89 vem o que ele chama de neoliberalismo. Né? Então, Fernando Henrique Cardoso, Rui Albuquerque, todos aí com neoliberalismo. Vamos abrir tudo, vamos desregulamentar, vamos abrir, vamos tirar o governo na mão do governo, etc, etc. E isso aqui eram duas grandes figuras da história, né? Ronald Reagan e Margaret Thatcher, a mão de ferro. Né? Então começa o neoliberalismo em 80, aí caiu no Deng Xiaoping, saía, etc., né? E começaram as discussões aí. Ali essa é boa, essa aqui tá.
o Reagan carregando a Margaret Thatcher. Então, o que é o neoliberalismo aí para vocês? Desregulamentação, privatizações, corte de gastos sociais e redução de impostos pela empresa. Então, é isso que aconteceu, né? Só que a gente sabe, né, que isso daí acabou piorando a coisa na história aí. 28 de 84, 28 de 84, ele é recebido no Salão do Povo, aqui já com Deng Xiaoping, né, que foi o grande nome, né, da mudança, etc. Então, o que aconteceu, gente? Aqui tem um resumo do que eu falei para vocês. O movimento do neoliberalismo, certo? Com a preocupação, né, não importa a cor do gato, o importante é que ele coma o rato, elas estavam, na verdade, elas estavam remodelando toda a geopolítica do mundo, tá? Particularmente estou falando do político econômico, né? E aqui tem essa frase aqui, né? Que isso é essencial para entender o monopólio dos terras raras dos chineses, que aqui começa. Então, início dos 80, eu já falei, né? Redução de custo de mão de obra, escala industrial massiva, etc. O que os americanos, os europeus? Vão para a China, lá mão de obra barata, temos espaço, dá para fazer mudanças massivas. Então, eles foram para a China, né? E levaram várias empresas, só que a China sempre exigia isso aqui, ó. Ela queria fazer parte do negócio também. Muito bem, aí foi. Então, na década de 50, 90, foi fechada a mina de terras raras da Califórnia, Mount Pass. Por quê? Essa terra era extremamente poluente, estava gente nascendo com problemas físicos muito na região, começou a ter muito movimento, e os empresários perceberam que, na China é muito mais barato e tem muita terra rara na região lá que era da Mongólia, que hoje é chamado Mongólia Interior, que pertence à China, que é onde eu mostrei para vocês aí, vai aparecer mais vezes. Então foi fechada em 98 essa mina de terra rara, né? Essa aqui, ó, isso aqui é água, tá, gente? Isso aqui vaza, né, nos lençóis freáticos aí e fica difícil aí. Então, a partir de 80, começou então a parte o processo, uma transferência de empresas para a China, particularmente nesse complexo de Baia-Obo aqui, que era a Mongólia Interior. Isso aqui pertence à China, tá? E aí vem aqui toda essa parte aqui, os chineses começam então a produção das terras raras e vão indo lá as empresas. Isso aqui é um inferno, né? 2 quilômetros aqui, ó, isso aqui é 2 quilômetros. Então, você 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então, você vê, isso aqui é 12 por 12, é maior que Campinas, né? 12 quilômetros, é um pouquinho, né? Isso aqui em volta só destruição. Mas tudo bem, está dando lucro. Esse aqui é a cidade, aqui até não é feinha, né? Está bem bonitinha. Aqui os minerais são extraídos do Baia-Obo, que está 120 quilômetros ao norte dessa cidade aí. Muito bem. Eu vou pular esse slide. Aqui mais uma foto para vocês olharem aqui. Isabel, você olha isso aqui na Amazônia, você calcule, né? Isso aqui seria o terror, né? Então a gente tem que repensar algumas coisas. Hã? Mas não, isso aqui não. Nossa, só o que tem de água ali. Né? A poluição está envenenando as fazendas e aldeias da região que processam o processamento. Isso é a Guardian, The Guardian de 2021. Então, foi levado, a China tentou dar uma melhorada, né? Visto do céu, parece um grande lago alimentado por inúmeros afluentes. O lago com sua superfície opaca, onde não vive nenhum peixe, onde nenhuma alga flora a superfície. Isso é realmente... E aqui, ó, isso aqui é casas, né? E aqui está a mina do lado. Eu vou pular isso aqui também, que eu acho que eu já falei. Aqui estou chorando muito aqui, e etc.
Então, para vocês terem uma ideia. Bom, e no sul da China, Inner China, é onde eu estava lá, certo? Só que aqui tem uma outra região com as terras raras e particularmente aí utiliza a argila iônica e aí é a parte do mundo que mais extrai terras raras pesadas. Tá? Isso é muito importante. É no sul da China. É um lugar bonito para chuca, mas está virando sei lá o quê. Bom, mas enfim. Aqui, a mineração aqui era, no começo era essa aqui, mineração a céu aberto, removia esse topo, e lá o coitado fica limpando a água lá e tal, porque você tem um processo de limpeza, né? Você, e com muita contaminação nos aquíferos da região, que é uma região da China que chove muito, tá? Mineração das argilas iônicas foi extremamente destrutiva ali na região. Bom, então voltei a 2010 agora. Contei um pedacinho da história, vou voltar lá para 2010. E o que aconteceu? Esse barco chinês, vou mostrar o mapa na frente, entrou em águas japonesas e eles foram presos, né? Então, ó, esse vermelhinho é a divisão da terra do Japão. Aqui pertence ao Japão, isso aqui os americanos que dizem. A ilha está aqui. A ilha é menor que a Unicamp, tá? E Taiwan está aqui, diz que a ilha dele, a China diz que a ilha dela, e o Japão atualmente pertence ao Japão, é Senkaku aqui, tá? E houve esse acidente, né, desse barco entrar nessa região aqui. E foram presos. E a China falou, eles foram presos. Aí o Japão é um país da eletrônica, extremamente dependente de terras raras, a China começou a diminuir a exportação para o Japão, uma hora ela falou, vai a zero. Aí os japoneses ficaram assustados, aí os japoneses recorreram à Europa e aos Estados Unidos. Mas quando eles recorreram, aqui ainda está bem, não está 2010, tá vendo? Aqui 2010 está aqui. Só vai dar verde aqui, gente. A China virou praticamente com 96% da produção de terras raras no mundo. Então, aquelas empresas americanas que saíram de lá para ganhar muito dinheiro na China, porque a mão de obra era barata, podia fazer coisas grandes, etc., ficaram extremamente dependentes das terras raras, né? E hoje a China detém, acho que deve estar em torno de 92, por aí mais ou menos, a produção de terras raras no mundo. Então, a China é dona das terras raras. Esse gráfico está horrível, aí eu vou pular aqui. Olha só a variação, ó, do preço. Aqui foi quando pegaram o barco japonês, logo depois soltaram, claro. Né? E foi é absurdo quando ficou aumentando isso aqui. Bom, logo em seguida, então, aqui já começou a mina lá da Califórnia, né? Já abriram a mina, né? E já estão aqui produzindo neodímio. Já tem essa empresa, é a dona dessa mina, aquela Mountain Pass, né? Ela pegou essa mina e está produzindo neodímio lá. Ok? Estados Unidos, então aqui também é lá, é uma coisa grande. Muito bem, eu estava falando para vocês, tem quantos minutos, Nelson? Então, está chegando, mas é importante escutar até o fim. Aqui está a China e aqui está Taiwan. Então, em 25 de outubro de 71, como eu falei para vocês, a Taiwan é decidido na ONU, né, como uma propriedade da China, certo? 76 votos a favor, 35 contra, 17 abstenções. Então, reconhecendo que os representantes da República Popular da China são os únicos representantes legítimos da nação chinesa. Então, a Taiwan, obviamente, continuou Taiwan lá, tá? Só que os Estados Unidos não vai dar isso de mão beijada, né? E Taiwan está lá, mas quem representa toda a China é só um, que é a China comunista. Então, Taiwan funciona na prática como um Estado independente.
Muito bem. Isso não quer dizer que Taiwan fique brigando com a China, não, tá, gente? Eu posso dizer. Então, Taiwan, agora, voltando após a guerra, quando eles fogem lá para Chiang Kai-shek e seu time vai para Taiwan, Taiwan é um lugar pobre, muito pobre, tá? E aqui eles começam, nessa época, começam a criar os primeiros técnicos. Aí tem um gênio, um outro importante, que em 76 ele criou a Industrial Technology Research Institute. E essa, com um pouco de dinheiro que eles conseguiram, eles assinaram alguns acordos de tecnologias com a RCA, né, de 3,5 milhões de dólares. Parece pouco, mas na época era muito dinheiro, que é para Taiwan, um paísinho daquele, pouca gente, né, e eles queriam acessar a tecnologia CMOS. Tecnologia CMOS é um semicondutor, né? Que eu estou falando aqui, o transistor, na verdade, semicondutor não, um transistor, né? Que é o MOS, Metal Oxide Semiconductor, é de 7 micrômetros. 7 micrômetros, cara, esse, 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 esse transistor é grande, né? Quer dizer, nós estamos falando na década de 70 e pouco, sei lá. Hoje esses transistores são da ordem de nanômetros, tá? Bom, então ele fez isso, né, assinaram essa parceria. E esse que é o cara aqui, o Kate Lee, até pode entrar aí nas redes que vocês vão ver. Ele fez algumas estratégias que foram fundamentais, inclusive esta aqui, que parece pequena, ele pegou 19 jovens engenheiros de Taiwan, que foram treinar lá na RCA em Nova Jersey. Esses caras voltaram e começaram a passar a tecnologia para o país. Aí Taiwan já começou com um pouco de indústria, etc., com dinheirinho, ele chamou de volta ao governo, que é esse gênio aqui, Morris Chang. Morris Chang era um cara de Harvard, de MIT, dos caras mais importantes e milionário, e era um engenheiro, né, eletrônico, com muito sucesso, né, que trabalhou na Philips, etc. E montou essa empresa que existe até hoje, né, é a TSMC, né, que é Taiwan Semiconductor, alguma coisa aí, não me lembro o nome não. E essa Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, né? E ele fez uma coisa importante. Ele olhou para o mundo e falou assim: pô, tá todo mundo fazendo o design do semicondutor e estão fazendo a fábrica, o hardware, toda essa montagem do semicondutor. Então, o que ele propôs que o pessoal fizesse, essa época, Taiwan, na verdade, fazia coisas de segunda categoria, tá? Que era encapsulamento, fazia a capinha então, do celular, do computador, mas não tinha a parte da fábrica. Aí o que eles perceberam? De novo, nós estamos agora lá no neoliberalismo. Aquele sedento por dinheiro falou: ó, realmente, vamos fazer o design e levar toda essa fábrica para Taiwan. E foi isso que aconteceu. E hoje, não vai nem falar, né? Hoje, a Foundry lá, ela representa 60% do mercado global e 90% dos mais avançados processadores, abaixo de 5 nanômetros. Então, toda tecnologia de semicondutores, eu falo de semicondutores, eu falo de dispositivos eletrônicos, qualquer um que vocês imaginarem, porque expandiu tanto em Taiwan, todos os ligados aos chips, né? E que lá formou a grande zona de grande tecnologia, é Taiwan. Então, se você olhar aqui hoje, Taiwan domina, né? Faz tudo. Bom, isso é uma história depois conto.
Então tem tudo. Ela fabrica aqui para Intel, IBM, NEC, Toshiba, Hitachi, tudo. Então é essa fábrica lá, tá? E hoje, obviamente, que a gente tem os design fora, mas lá também tem os design, tá? Então, a lição para o Brasil: formação massiva de talento. Taiwan hoje produz anualmente milhares de engenheiros eletrônicos, tá? Então, boas universidades que tem lá e no exterior. E criou aqui essa empresa, que é uma empresa muito grande, tá? É, então a gente precisa de engenheiro, precisa de químico, precisa de físico, precisa de biólogo, né? Economista podia reduzir, direito poderia reduzir. A gente tem que saber ter prioridade. Não adianta querer formar aqui. Um país que forma mais advogado que toda a Europa tem algum erro. Tem alguma coisa errada. Está gravando, não tenho nada contra os advogados. Por sinal, eles me defendem sempre. Então, a gente acabou criando uma coisa que é o famoso, hoje é conhecido como escudo do silício. Então, aqui está a China enorme, grande, cheia de terras raras, mas a China não pode atacar Taiwan também, porque eles já têm bomba lá. Se explodir aquilo lá para o mundo. Se acabar com a ilha de Taiwan, a China para de funcionar. E Taiwan depende dos terras raras que é produzido na China, porque Taiwan não vai ter terra rara naquela ilhotazinha, né? Nem não é bom nem fazer mina lá. Então, isto aqui foi montado lá. Hoje tem grandes empresas de Taiwan que trabalham na China. Tá? A Foxconn, por exemplo, eu tive o prazer de jantar com o dono da Foxconn, que é a segunda maior empresa de eletrônica, em Beijing, certo? E ele disse o seguinte: a minha fábrica é de Taiwan, a China usa todo o produto que a gente faz e eu coloco na universidade 20 milhões de dólares num centrozinho, todo ano, não quero saber o que eles estão fazendo. Se fizer alguma coisa interessante, eu divido com a China as patentes e os registros e a coisa. Então, nós temos um ecossistema aí todo formado em Taiwan, e eu falei dos terras raras. Né? Isso, então, para terminar, só vou mostrar para você. Quando o pessoal na televisão fala, os chips, não sei o quê, sem os terras raras, não tem o dispositivo de Taiwan de 5 nanômetros, etc. Você tem o polimento químico que precisa de óxido de sério. Quando você vai fazer esses chips, você precisa de uma uniformidade de menor que 2 ou 3 angstrom. E o terra rara consegue planar, vamos pensar assim. Os ímãs permanentes, todo o aparato de fabricação que usa. Fósforo aqui é emissão, fosforescência. Emissores de tela de iluminação. Dopagem de dielétrico. Eu só posso chegar e diminuir o meu transistor se eu... Esta aqui é um óxido, não sei se vocês já viram isso aqui. Isso aqui é um óxido. Hoje o óxido não é mais só óxido de silício. Você tem que aumentar a constante dielétrica. Eles botaram o RAF. Agora eles viram que colocando alguns terra rara, eu acho que eu não sei se é lutécio, você aumenta o K, então você pode reduzir e você coloca mais transistor num chip. Então hoje são bilhões de transistores que você coloca dentro do chip. E a componente óticos e eletrônicos para todos esses materiais. Aqui só mostrando para vocês, quando você tem aqui, então ver qual que é o material. Ah, lantânio, exatamente. Lantânio, o óxido de lantânio você pode reduzir a espessura a menos que 1 nanômetro. Tá? Bom, aí o Trump veio e falou o seguinte: vou taxar o mundo inteiro. China, 50%. A China falou, ótimo, só que não tem mais terras raras. No dia seguinte ele já mudou de ideia, óbvio, né? Não tem mais terras raras. Se não funciona nos Estados Unidos, para, se não tiver as terras raras. Né? Então a gente precisa saber quando taxa e o que a gente faz. Não pode fazer nada, né? Não dá para invadir a China. Tem bomba de hidrogênio.
Isso pega até a gente aqui, né? Então você tem que saber aqui ou como fazer. Agora, você acha que Taiwan parou? Eu fico pensando na gente aqui. 120 bilhões de dólares essa fábrica aqui, para fazer chip de 3 nanômetros. Nós vamos conseguir colocar mais, vai ficar maluco. Esse negócio da inteligência artificial aí, então o mundo está indo para uma direção, eu quero saber onde que nós vamos. Bom, é nós. Então, é nós. O artigo 20 da Constituição diz o seguinte: recursos minerais, inclusive do subsolo, são bens da União. Então, o Brasil, ninguém faz negócio com um país externo sem passar pelo governo federal. Reservas da União, competência privativa de Ligares e metalúrgica. Jazitas constituem propriedades distintas do solo para fins de exploração que podem ser autorizados pela União através da Agência Nacional de Mineração. Então, está na nossa Constituição. Isto aqui foi dito em 2013, um ex-ministro, por sinal foi ministro da Ciência e Tecnologia. Ele não tinha nada a ver com... Não tinha nada, não tinha nada a ver, eu lembro até quando foi pedir lá em São Paulo, visitou lá. Mas ele escreveu isto aqui que eu reproduzo aqui para vocês. Senhora Presidente, então ele está falando para Dilma Rousseff em 2013, tá? Gostaria de abordar um assunto crucial para o desenvolvimento de nosso país, um assunto que diz respeito à reafirmação da nossa soberania, especialmente no que se refere à autonomia científica e tecnológica em áreas de inovação mais avançada. Além dos ganhos em pesquisa básica em uma área tecnológica muito recente, o nosso país pode se beneficiar economicamente se desenvolvermos o conhecimento necessário para transformar alguns minerais raros que possuímos em nossos territórios em insumos para produtos complexos e sofisticados. Refiro-me àqueles que são chamados de terras raras. Muito bem, isso foi dito em 2013, nós estamos aí ainda. Bom, ficar quieto agora aqui. Bom. Então, vocês estão vendo no jornal aí a famosa Serra Verde, em Minasul, em Goiás, tem argila iônica, irá produzir 5.000 toneladas em 2026. Então, vocês me cobrem no que é essas toneladas aqui. Então, olha, a produção do mundo, a fonte foi esse geólogo aqui, tá? A China produção, né? 270 milhões de toneladas, Brasil zero, Índia, Austrália, isso aqui é mais recente, que a Austrália começou, e os Estados Unidos, de novo, com as minas deles, já estão isso aqui. Bom, aqui é o preço, eu não vou ficar falando, que vocês já devem estar cansados, eu acho que eu cheguei aqui. Então, antes de ontem saiu no jornal, empresa dos Estados Unidos compra a única mina de terra rara do Brasil por 2,8 bilhões de dólares. Cara, isso daí é 5% do Banco Master. E ilegal, né? A frase está equivocada, né? Está equivocada porque ainda precisa passar pela União. Uma coisa é o governador de Goiás fazer MOU, ou seja, Memorando de Entendimento. Eu posso chegar aqui com o Rui e falar, Rui, vamos mudar a cadeira desse auditório. Fazemos um compromisso. Mas o Zé Roque vem e diz não. Então a gente não troca a cadeira do auditório. Então, é mais ou menos assim. Então agora começa a eleição e a gente precisa tomar. E ontem, eu acho que foi ontem até o Felipe que me enviou, o deputado Zaratini, né? Crime de lesa pátria. A gente tem que saber sair só da agricultura. Nós temos o grande agricultura, mas nós temos muito terra rara. O Brasil tem 24% dos terra rara do planeta Terra. Então a gente tem muito lugar, Goiás, Minas, né?
Mineradora chilena vai investir para explorar terra rara. Eu amo Nova Roma, não sei se vai continuar. E aqui está o candidato aí a presidente, sei lá é o nome dele, esqueci, e com aqui dizendo que agora governador não podem assinar tratados internacionais, só pode fazer memorando de entendimento, obviamente, né? Já está bem andadinho aqui, né? Ser verde aqui, depois vai embora, tudo bem. Tudo bem. Então, eu estou resumindo aqui. Eu vi aqui estrutura eletrônica, os orbitais 4F são altamente localizados, blindados por E5P, forte interação spin-orbit, propriedades quânticas e materiais funcionais, tecnologias críticas, etc, 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 ímãs permanentes, enfim. Os 17 elementos que a gente tem lá são extremamente importantes, tá? Só que a gente tem que saber extraí-lo e separar. E cada um é uma química. O Brasil tinha uma tecnologia na década de 60, nas areias monazíticas, por exemplo, e aqui na região próxima, que tinha interesse em tório. E a gente tinha muitos pesquisadores na área de terras raras. Hoje a gente tem pouco. Nós temos em Pernambuco, né, o grupo do Malta, do Gilberto Sá, o Celso Melo, mas tem no IPT um grupo, são assim os que eu mais conheço. Assim. Tem outros, mas do ponto de vista da gente fazer extração, não. E esse aqui é o que é o cubiçado. Né? Nós estamos falando aqui de uma região do Brasil chamada de Cabeça do Cachorro, né? E aqui tem Venezuela e aqui tem Colômbia. E essa região aqui é uma região riquíssima em terras raras, certo? Não tem nenhuma mineradora aí. Tem algumas mineradoras que têm escritórios em regiões aqui, mas nós vamos descobrir isso direitinho, aonde está. E essa região, não é só aqui não, quase toda essa região é terra indígena, é isso? Totalmente indígena. E para você, o dono do minério, do solo, é a União. Mas para você mexer, você tem que falar com os índios indígenas da região. O que acontece hoje? Está saindo um projeto-lei aí que eu não tenho conhecimento, eu vou ter, que eu acho que hoje iam votar aí, alguma coisa aí que eu não sei. Mas o que acontece com essa região aí indígena? Então, tem propostas das mais variadas, tá? Eu não vou falar, mas, né, fazer os índios sócios, essas coisas aí, precisa tomar cuidado aí, e etc., ver se vale a pena. Então, aqui tem vários problemas, e aqui, a princípio, você vai ter uma quantidade de terras raras pesadas. Então, a ética acaba aqui. E eu vou terminar, que eu peguei até de um artigo do colega meu, do Celso Melo, que ele coloca isso aí. O subdesenvolvimento não é uma etapa, mas uma forma de organização do sistema produtivo mundial. Celso Furtado, um grande economista, que fica por aí. E eu termino aqui porque é o seguinte, ninguém está dando volta na Lua, porque a Lua é bonitinha, tá? Obviamente, tem um interesse na Lua. O ano que vem, eu posso dar uma palestra sobre a geografia da Lua para vocês. Pessoal, agradeço que vocês ficaram até agora aqui. Obrigado. Que horas são aí? 6h30. Né? 6h30. Cara, tem que Bem, pessoal, deixa eu falar. uma pergunta. Depois, se vocês quiserem me procurar e perguntar, tudo bem. Porque tem uma reunião que estão me chamando aí. Pode ser, Nelson? Pode. Não, eu queria, em nome da audiência, né, agradecer ao professor Fázio por essa interessantíssima e brilhante exposição e altamente depressiva. Eu achei. Obrigado, gente. Ultimamente eu ando assim. Cara, pessoal, quiser depois falar. Doutor?
É?